antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os luz do céu, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida, nesse momento em que você adore a Deus conosco. E nós convidamos você a adorar ao Senhor, porque você é criatura do Senhor e ainda mais, se você tem Jesus no seu coração, você é o Filho do Deus Altíssimo. Amém? E podes adorar ao nosso Deus. O Salmo 77, versículo 1 diz assim: Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Quando entoamos cânticos, eu convido você a cantar, mesmo que eu não possa ouvir, mas o Senhor Jesus pode ouvir o seu clamor. E nessa hora eu convido você a adorar ao Senhor, a exaltar o nome do nosso Deus. Que o Senhor seja engrandecido na sua vida, na vida do seu lar, e que Ele venha alcançar as nossas vidas, para que tudo aquilo que nós clamamos, o Senhor venha nos atender. Adore o Senhor conosco, cantando: Ele é exaltado no céu, eu o louvarei. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, meus lábios sempre te adorarão.
a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja agradecido a Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. E nesse espírito de adoração, eu quero ainda convidar a você a neste momento curvar a sua cabeça, onde você estiver assentado. Queria que você neste momento deixasse um pouco de lado tudo aquilo que tirasse a sua atenção, que nós possamos neste momento voltar o nosso pensamento, a nossa vida, o nosso coração, a nossa adoração, a esse momento tão especial, tão importante para as nossas vidas, de estarmos diante do Senhor para glorificar, para exaltar, para render graças, para dizer ao Senhor obrigada por essa oportunidade de podermos te adorar, de exaltar, de unicamente glorificar ao Senhor. Que você possa neste momento prestar a Deus este momento de adoração, este momento de quebrantamento, de exaltação na presença do Senhor, porque Ele merece de nós toda a nossa gratidão. Ele merece de nós que o nosso coração esteja alegre, feliz, contente, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem sido a nossa rocha, Ele tem sido o nosso escudo, Ele tem sido o nosso abrigo, Ele tem sido aquele que está com as mãos estendidas sobre as nossas vidas, a nos proteger, a nos guardar, a nos livrar, nos dando vida todos os dias e todas as manhãs. E eu quero convidar a você a exaltar este Deus, a cantar neste momento, exaltando, glorificando, dizendo ao Senhor: obrigada, Senhor, obrigada porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me resgatou, porque o Senhor me livrou, porque o Senhor me salvou. E que você possa adorar ao Senhor nesta noite, que você possa glorificar ao Senhor, porque Ele é merecedor de toda a nossa adoração. Amém? Exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, é sempre exaltado o seu nome. Rei é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado,
queremos, Senhor, nesta noite te agradecer, ó Deus, por este momento de adoração, por este momento, Senhor, de comunhão, Senhor, na tua presença, por este momento, Senhor Jesus, de exaltação, ó Deus, ao teu nome, ó Pai. Senhor Jesus, que a tua palavra, Senhor, que a tua verdade venha sempre reinar em nossos corações, nas nossas vidas, ó Pai, nos nossos lares, ó Deus, no meio da tua igreja, no meio do teu povo, que nós possamos sempre, ó Deus, cantar, Senhor, a tua verdade, que o nosso coração se encha da tua presença, se encha, Senhor, do teu Espírito Santo, que nós possamos a cada dia, Senhor, firmarmos, Senhor Jesus, na tua palavra, firmarmos, Senhor Jesus, em ti, ó Deus, que é a nossa rocha, como cantamos, como louvamos, ó Deus, que o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, ó Pai, e por isso nós queremos colocar diante de ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor é, ó Pai, e que nós possamos, Senhor Jesus querido, a cada dia olhar para o Senhor, olhar para a tua cruz, ó Pai, e não deixar, Senhor, que as coisas do mundo, ó Deus, do que está acontecendo, Senhor Jesus, no nosso mundo, venha fazer com que nós esfriemos, ó Deus amado, que a chama do teu Espírito Santo, ó Deus, não arda, Senhor, mais em nossos corações, mas que nós possamos permanecermos firmes, ó Deus, ligados, ó Deus, seja de qual forma for, através do celular, do computador, ó Deus, seja de qual forma for, ó Pai, que nós possamos estar conectados com o Senhor. Ó Pai, obrigada, Senhor, por este momento de louvor, de adoração e de gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Shalom Adonai, que bom tê-lo conosco nesta noite para juntos sermos edificados. Já cantamos, adoramos ao nosso bom Deus e agora nós seremos alimentados pela palavra do Senhor. Você sabe que nós estamos na nossa série expositiva sobre família, no texto de 1 Samuel, capítulo 30, eu quero convidar você a abrir comigo em 1 Samuel, capítulo 30. Enquanto você pega a palavra, você acha o texto, eu quero apenas relembrá-los de que esse mês de maio nós estamos fazendo palestras sobre família, para fortalecer a sua família, a família daqueles que nós conhecemos, dos nossos entes queridos. Então compartilhe isso com eles. Compartilhe esta live, esse estudo, esse culto pelo qual nós nos reunimos nesta noite. Você sabe que às quartas-feiras nós nos reunimos às 19 horas e também aos domingos às 19 horas. Tá bom? Que Deus possa nos abençoar nesta noite e que a palavra alcance o seu coração e o coração daqueles pelos quais você também ama e tem orado por eles. 1 Samuel, capítulo 30, para a nossa leitura nesta noite. Hoje nós estaremos lendo a partir do versículo 15 até o versículo 20. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 15. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a este bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a este bando. E descendo, o guiou. E eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele despojo que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim, salvou Davi
tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos e nem as filhas, diz o texto, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Versículo 20, também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Eu quero pensar com você que me ouve nesta noite no tema lute pela sua família. Eu vou repetir a você: lute pela sua família. Em 1970, Alvin Toffler escreveu um livro intitulado O Choque do Futuro. Nesse livro ele diz o seguinte: a família é o maior problema da humanidade. É isso mesmo que você ouviu. A família é o maior problema da humanidade. Quando você e eu olhamos para a família do século 21, nós podemos muito bem concordar com Alvin a respeito de que a família é um problema, de que ela está num caos. Quando nós começamos a reparar a questão dos divórcios, que envolvem todo tipo de pessoa, classe social, gênero, e infelizmente até mesmo os cristãos, eles caminham nesse índice altíssimo de divórcios. Então, quando nós olhamos para a família da atualidade, nós podemos concluir que ela está num caos. Mas quando eu olho para o texto lido nesta noite, não é isto que Davi e os seus soldados entendiam ou compreendiam a respeito da família. Me parece que Davi e os seus soldados entendiam muito bem o significado da família. Davi e os soldados estariam dispostos a lutar pela família. Eles não viam a família como o maior problema da humanidade. Não, eles não enxergavam a família dentro de um caos caótico e deplorável, não. Davi tinha desejo de lutar pela sua família, juntamente com os seus soldados que ali estavam. Se você estiver acompanhando comigo um pouco o raciocínio, você há de lembrar que domingo anterior nós pregamos a respeito da restauração da família, os passos, as lições, o que é necessário para restaurar a família quando ela está num quadro caótico de destruição, que o inimigo assolou, invadiu e atacou a família. Você há de lembrar comigo que os versículos 7 até o versículo 14 trouxe lições fantásticas a Davi e a nós, pela qual nós temos que buscar ao Senhor para pensar na restauração da família. É necessário ter uma disposição de ir à luta para enfrentar o inimigo e restaurar a família. Você há de lembrar também comigo que precisamos conhecer qual é a real situação da família. Davi descobriu isso e Davi então foi à restauração da sua família. Hoje, Davi descobre que para lutar em favor da sua família, ele aprende algo fantástico na sua vida, pela qual você que me ouve nesta noite também precisa aprender e descobrir, se você deseja lutar pela sua família. Eu não sei qual o quadro da sua família, eu não sei a situação que a sua família está, eu não sei como o seu coração está com relação à sua esposa ou ao seu esposo, com relação aos seus filhos, os seus filhos com relação aos seus pais. Eu não sei qual é o clima que impera, que está aí dentro do seu lar. Nós não sabemos. Mas se você que me ouve nesta noite tem o desejo de lutar pela sua família, restaurar a sua família, não desistir da sua família,
as lições que Davi nos ensina nesta noite, que ele descobre. Com certeza, você e eu também precisamos descobrir. Lute pela sua família. Para lutar, é necessário que nós venhamos a descobrir que nós precisamos de ajuda. É isso que Davi descobre. Davi descobre que ele precisa de ajuda para lutar em favor da sua família. Se você estiver olhando aí o versículo 15, é justamente isso que Davi faz. Observem que o início do versículo 15, ele diz: disse-lhe Davi, poderás me guiar, me ajudar, me conduzir até o bando? Davi está buscando ajuda. A quem Davi está dialogando? A quem Davi pergunta se ele poderia ajudá-lo? Você há de lembrar comigo que o contexto anterior mostra que é o egípcio. Exatamente. Aquele moço, conforme diz o versículo 11, havia sido abandonado, havia sido deixado pelo seu senhor dos amalequitas, e ali ele estava já há 3 dias, e Davi, quando vai para restaurar a sua família, quando ele vai buscar a restauração, lutar pela sua família, ele encontra esse egípcio. Então ele dá alimento, diz o versículo 12, 13, dá água, dá pão, e ele ganha alento, e agora ele está forte. Então o versículo 15 mostra para você que me ouve nesta noite, como também para Davi, que ele precisava de ajuda. E o que me chama a atenção é que a ajuda veio da onde Davi jamais poderia imaginar. Aquele que outrora tinha sido feito parte dos inimigos pelos quais deram contra Ziglag, agora foi abandonado, deixado, e por Davi é restaurado e recebe agora ajuda. Recebe ajuda, ou melhor, dá ajuda a Davi, para que ele então pudesse lutar pela sua família. E ele pergunta a Davi, esse egípcio, esse moço egípcio, perguntando: você jura por Deus que não me entregará e nem me matarás? Davi diz que sim. Isto me ensina então que você e eu precisamos de ajuda. No primeiro momento, a ajuda precisa ser de Deus. Precisamos clamar, precisamos buscar, precisamos orar, precisamos meditar na palavra de Deus. Sim, isso é importante. Davi nos ensina isso no versículo 7, que precisamos buscar a Deus para lutar em favor da nossa família. Porque Deus tem a melhor estratégia, o melhor caminho, a melhor direção, a melhor forma para restaurar a família. Mas deixe-me dizer algo ao seu coração. Buscando a Deus é importante, necessário, claro, mas há necessidade também de buscar ajudas de terceiro. Talvez você já tenha buscado a Deus, já tenha orado e até então não conseguiu lutar, não conseguiu vencer os obstáculos. Então é necessário também buscar ajuda de um pastor, quem sabe, de uma pessoa de confiança. Quem sabe, talvez, buscar ajuda de um psicólogo, talvez de um curso para casais. Quem sabe, talvez você possa ajudar em lutar pela sua família, procurando ajuda por profissionais, por um grupo de terapia, quem sabe, porque o seu coração talvez precisa ser mudado, o coração da esposa, ou vice-versa, dos filhos, e você não consegue sozinho. É necessário buscar ajuda. Por isso as Escrituras vão dizer em Gálatas, quando diz assim: vós que sois espirituais, quando vistes que alguém caiu e precisa de ajuda, estende a mão. Você que é experiente, ajude aquele ou aquela família que nesse momento possam estar precisando de ajuda. Todos nós, em algum momento da família, da história, da vida, precisamos de ajuda. Davi descobriu isso. Mas o que mais Davi descobriu e que eu e você precisamos descobrir nesta noite? Nós descobrimos que o inimigo festeja a nossa
ruína. Eu repito para você, nós descobrimos, como Davi descobriu também, que o inimigo festeja a sua conquista ou a nossa ruína. Se você observar o versículo 16, é justamente isso que nos ensina, é justamente isso que o texto transparece a nós. Aquele moço egípcio conduziu Davi e os seus soldados, ele ganhou tempo, ele ganhou estratégia, e quando Davi chega numa determinada região, os seus olhos veem aquilo que doeu no seu coração. Diz que os amalequitas estavam comendo, bebendo e festejando. E por que eles estavam em festa? Diz o versículo 16, é porque eles haviam conquistado os despojos, diz o texto, das terras de Judá. Olha que coisa triste. Toda a conquista que o inimigo tinha feito naquele momento, eles estavam agora se alegrando, estavam agora festejando. Davi e os soldados descobrem aquela máxima popular que você muitas vezes diz: o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas os olhos de Davi viu e o seu coração sentiu. O inimigo estava celebrando a ruína, a derrota, a destruição da família de Davi e dos seus soldados. Eu preciso fazer uma pergunta para você que me ouve nesta noite. Como está a sua família? Você deseja lutar pela sua família? Então a pergunta ao seu coração é: a sua família está festejando em qual arraial? É isso mesmo, preste atenção. A sua família está sendo festejada em qual arraial? No arraial do inimigo? Aí você pode perguntar: como assim, pastor? Como que eu posso deixar a minha família ou a minha família festejar no arraial do inimigo? Quando dentro do lar existe brigas, discórdias, ciúmes, quando dentro da família já não há mais paz, já não há mais harmonia, e o inimigo, com certeza, ele está festejando, ele está se alegrando, quando na família já não há mais perdão, quando já não existe mais o culto doméstico, quando a família se envereda para o laço da mentira, da prostituição, até mesmo do alcoolismo, da bebida, dos vícios químicos. Você consegue compreender que quando a família ela trilha por esses passos, ela está dando oportunidade para que o inimigo festeje, se alegre, porque este é o papel dele, é ver a nossa ruína, é ver a nossa destruição. É o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 10, quando diz que Jesus veio dar vida, veio dar paz, e ele finaliza o versículo 10 dizendo: mas o ladrão, o inimigo, Satanás, o dragão, a serpente, veio para matar, roubar e destruir. A sua família está dando oportunidade para celebrar no arraial do inimigo, com as ações ruínas ou com as ações ruins? Ou será que no segundo momento a sua família está dando a oportunidade de celebrar no arraial de Deus? Talvez você possa ter dito no primeiro momento misericórdia, mas agora no arraial de Deus você possa dizer amém. Quando que nós celebramos no arraial de Deus? Quando que a nossa família está celebrando no arraial de Deus? Quando na família há o culto doméstico, isso mesmo, quando nós estamos unidos num só culto, quando a família, o homem, a mulher e os filhos na família daqueles que assim têm, servem a Deus em Cristo Jesus, quando a família vai à casa do Senhor, abro um parêntese,
É certo que nesse tempo de Covid-19 não é possível, mas quando tudo voltar na sua normalidade, será que você, marido, será que você, mulher, será que vocês, filhos, vão ser ainda indiferentes de estarem unidos na casa do Senhor para celebrar ao rochedo da nossa salvação? Fecha-se o parênteses. Quando que nós celebramos no arraial de Deus? Quando eu reconheço o meu erro, eu peço perdão e eu também perdoo, porque todos nós somos falhos. Quando que nós celebramos no arraial de Deus? Quando os nossos filhos buscam a Deus em oração, eles têm a sua devocional, quando a família tem o seu culto doméstico. Você consegue me compreender? Todos nós precisamos celebrar a família no arraial de Deus, e quando a família está unida, num só coração, num só pensamento, diz o Salmo 133, ali o Senhor ordena sua bênção para sempre. Sua família está celebrando aonde? No arraial do inimigo? Ou a sua família está celebrando no arraial de Deus? Lute pela sua família, não permita ela celebrar a sua ruína no arraial do inimigo, mas permita ela celebrar no arraial de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas o que mais Davi descobriu? Ele desejava lutar pela sua família, e o que você precisa também, que me ouve nesta noite, descobrir? Que precisamos enfrentar o inimigo. É justamente isso que Davi descobre, que ele precisava enfrentar o inimigo. Você também que me ouve precisa enfrentar o inimigo. Deixe-me dizer de uma forma talvez mais clara, nós precisamos enfrentar o problema. É isso daí. O inimigo aqui era o problema de Davi. Se você olhar agora o versículo 17, é o que o texto nos ensina. Agora, para enfrentar o inimigo, para enfrentar o problema, Davi descobre que ele precisava de 3 coisas na sua vida. E essas 3 ações, você que me ouve nesta noite, precisa ter também. Você quer lutar pela sua família? Então entenda algo. Você precisa enfrentar, você precisa lutar, você precisa dar um basta no problema que existe. Como fazer isto? No primeiro momento, diz o versículo 17, nós precisamos de força. O versículo 17, ele inicia dizendo o seguinte: feriu-os Davi. Quando eu leio esse versículo inicial dizendo feriu-os Davi, parece que foi uma coisa muito fácil para Davi e os seus soldados, mas não foi não. Sabe por quê? Acompanhe comigo, por favor, o raciocínio. Você há de lembrar comigo que Davi estava numa batalha lá no capítulo 29 de 1 Samuel, lá em Afeca, diz o versículo 1, Davi chega para a batalha, mas é dispensado com os seus soldados, e ele retorna novamente para Ziglag. Quando nós entramos em 1 Samuel capítulo 30, versículo 1, diz que Davi demorou 3 dias para este retorno. Se você estiver acompanhando comigo, quando Davi chega em Ziglag, ele encontra aquele cenário caótico, o acampamento, talvez a cidade queimada, destruída, a família não estava ali. Diz que Davi então consulta o Senhor: conquistarei novamente a minha família, alcançá-lo-ei o bando, recuperarei. Diz o texto que Deus afirma, dizendo sim, vai de encontro, vai recuperar tudo. Diz que Davi então agora, depois de 3 dias de viagem, Davi agora vai ao encalce dos amalequitas para recuperar a sua família. Quando Davi retorna, ele e 600 soldados, ele chega agora, diz o versículo 9, que ele chega no ribeiro de Besor. Ali já tem um grupo dos soldados que é chamado retardatários.
já estavam cansados da viagem, e ali Davi encontra eles e diz ali no versículo 11 que Davi parte para recuperar, para restaurar a sua família. 200 homens, 200 soldados ficam, Davi mais 400 vão. Você consegue compreender? Este feriu aqui não era algo muito fácil para Davi e os soldados, os 400 que estavam com ele. Ele com certeza já estava exauridos, cansados. Por isso Davi precisou enfrentar o problema, precisou enfrentar o inimigo, mas para enfrentar o inimigo ele precisava de força. E a força que ele tem aqui não é uma força apenas humana, uma capacidade humana, não. Ele precisava da força de Deus, que estaria reanimando Davi, aqueles soldados, para enfrentar o inimigo, para lutar e vencer o problema. Por isso dizer o versículo 6 de 1 Samuel, capítulo 30, que reanimou-se Davi no Senhor. Eu preciso enfrentar o problema, sim, mas muitas vezes nós já estamos cansados, exauridos, já não queremos mais, mas precisamos de um ânimo novo, precisamos de força, e quem vai nos dar essa força é Deus, por meio do Espírito Santo. Amém? Lute pela sua família, mas para isso você precisa da força. Por isso que o Salmo 28, versículo 7 diz: o Senhor é o meu escudo, o Senhor me dará força. Que o Senhor te dê força para você enfrentar o problema, para lutar pela sua família. Mas se você estiver acompanhando comigo o raciocínio, nesta ideia de que ele precisava enfrentar o inimigo, ele descobre também que ele precisava da paciência. Está aí no versículo 17, Davi descobre que ele precisava da paciência, porque quando diz que feriu-os Davi, diz que a batalha aconteceu, diz, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Você consegue compreender o que está acontecendo aqui? No final do pôr do sol, no final do dia, toda aquela tarde e noite, a madrugada inteira, acompanhe comigo, e depois o dia todo do outro dia seguinte, até o final do dia, diz o texto que foi a batalha de Davi. Ou seja, 24 horas de peleja, enfrentando o inimigo, resolvendo o problema. Por isso Davi precisava de paciência. Você que quer lutar pela sua família, quer enfrentar e resolver os problemas, você precisa saber que você precisa de paciência. Sabe por quê? Porque há situações familiares, de coração, de sentimentos, de alma, que nós não conseguiremos resolver num único dia, num único mês, num único ano. Às vezes é necessário ter a paciência, não colocar os pés pelas mãos, conforme se diz, não chutar o pau da barraca, não virar o balde cheio de leite. É necessário ter paciência. Porque há momentos que aos teus olhos e aos meus olhos, a família parece que não tem solução, não há mais jeito, já fiz de tudo, já armei a estratégia, já busquei a Deus. O nosso problema é que nós somos imediatistas, mas você que deseja lutar pela sua família, você precisa ter paciência, porque pode demorar muito tempo. E tempo, às vezes, é algo que eu e você não desejamos. Por isso, a palavra do Senhor vai dizer no livro dos Salmos, e principalmente o Salmo 40, versículo 1, o próprio salmista Davi disse: esperei com paciência pelo Senhor. Esperei confiadamente pelo Senhor. Há momentos que para lutar pela família é necessário nós termos
paciência. Lute pela sua família. Mas Davi descobre que para enfrentar o inimigo, além de ter força que precisava, além de precisar também da paciência, ele descobre que ele precisava da ação de Cristo Jesus. O texto não deixa isso claro, que Cristo precisava estar ali, ou de que Deus precisava estar ali. Mas entre linhas nós podemos conseguir ler isso. O final do versículo 17 diz que só fugiram 400 moços a camelo. Observem vocês que 400 soldados eram apenas os soldados de Davi. Isso significa então que os soldados dos amalequitas eram muito maior do que apenas 400 que fugiram. Diz os estudiosos e os comentaristas que o grupo de soldados dos amalequitas chegava aproximadamente a 200 soldados. Ou melhor, 2.000 soldados. Isso mesmo, não 200, mas os amalequitas tinham um exército de 200.000 soldados. Eram muitos soldados contra 400 de Davi, e mesmo assim ele conseguiu vencer o inimigo. Ele teve força, ele teve paciência. Por isso a ação de Deus esteve com Davi e os seus soldados. Que coisa maravilhosa! Há momentos para você vencer o problema da família ou o inimigo que está ali assolando a família. Você precisa da presença de Deus, você precisa da presença de Cristo na sua família, no seu coração, no coração da família, no coração da mulher, no coração do filho, porque é Ele que muda os corações. O coração perdenido, o coração teimoso, o coração duro, é Deus que amolece o coração e faz com que haja perdão, faz com que haja respeito, bondade e misericórdia. É Deus que converte o coração da família. Gosto de Zacarias capítulo 4, quando diz que Deus vai converter o coração dos pais, vai converter o coração dos filhos, e ambos estarão adorando e servindo a Deus. Você quer lutar e enfrentar o seu problema familiar? Você precisa de Cristo Jesus para te capacitar, para te dar força. Lute pela sua família, mas enfrente os problemas que ele tem, ou que a família possui. Mas o que mais Davi descobre se ele tinha o desejo de lutar pela sua família? O que mais você e eu descobrimos? Que vale a pena a restauração, amém? Vale a pena a restauração, ou seja, vale a pena lutar pela família. Davi descobriu isso depois que ele lutou, venceu, depois que ele teve ajuda, depois que ele encontra o cenário caótico e vê que o inimigo festeja. Ele descobre então que vale a pena a restauração da família. É um passo árduo, sim, é um passo às vezes dolorido, sim, mas ao final vale a pena a restauração. Você que está me ouvindo nesta noite, quer lutar pela sua família, não quer desistir por ela, então entenda que o processo é árduo, mas vale a pena a restauração. Davi descobriu isso e também nós podemos descobrir. Que recompensa tem na restauração da família? Primeiro, a família deve ser restaurada por completo. É o que diz o versículo 18 e o versículo 19 agora. Diz o texto, o versículo 18 e o versículo 19, que Davi e os soldados salvaram tudo, diz o texto, tudo. A mulher, os filhos, as filhas, as ovelhas, os bois, tudo, nada ficou, diz o versículo 19, pequeno nem grande, tudo foi
restaurado novamente. Que coisa maravilhosa! Veja que vale a pena a restauração, mas para valer a pena é necessário uma restauração completa. Você que está me ouvindo nesta noite, entenda isto. Nos momentos de crise de uma família, você lança palavras que machucam, recebe palavras que dói, que fere, o filho para com o pai para com os filhos, os cônjuges, e isso vai criando dentro do coração mágoas, rancor, ódios, sentimentos, mazelas dentro da alma, e vai deixando marcas profundas, sejam elas pequenas ou sejam elas grandes. Precisa ser restaurado, precisa ser tirada do coração. Você precisa perdoar, você precisa lançar fora isso que te machuca. Agora veja bem, não é esquecer, não é, nem Deus tem amnésia daquilo que nós fazemos, mas é perdoar. Ao lembrar que aquilo um dia aconteceu, já não há um sentimento de ódio, de amargura, mas há uma lembrança que aquele caminho não é saudável. Você consegue compreender? É necessário restaurar todo o sentimento que possa existir dentro da mágoa ou dentro do coração. Por isso dizer Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 14, não haja dentro de vós, dentro do coração, nenhuma raiz de amargura. E esta palavra raiz de amargura tem a ideia de veneno. Veja que a amargura, o veneno dentro do coração mata você, não o próximo. Então é necessário restaurar todas as áreas da vida. Ao ser restaurado, não se pratica mais. Vale a pena a restauração? Claro que vale, mas para isso é necessário a restauração de todas as áreas do coração e da vida conjugal. Mas o que mais Davi nos ensina e que nós aprendemos aqui sobre vale a pena a restauração? Vale a pena quando tratamos de todas as áreas, a recompensa. Quando há restauração, acontece também uma recompensa. Observe o versículo 20, quando ele diz assim: também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Observem vocês que quando a família é restaurada, ela tem uma recompensa. A palavra despojo significa justamente isso, uma recompensa. Qual é a recompensa que Davi teve e que a família, quando é restaurada, tem? Alegria, harmonia, paz, um ambiente de família de alegria. Olha que coisa maravilhosa, eles caminham juntos, eles sonham juntos, eles vivem juntos para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Isto é algo maravilhoso que nós precisamos pensar. Há uma recompensa. Eu gosto do Salmo 128, quando diz que bem-aventurado é o homem, a mulher e os filhos que amam e teme a Deus. A sua família será próspera, a sua família será abençoada, tanto o homem como a mulher, como os filhos. Vale a pena a restauração da família. Há uma recompensa de Deus para a sua família em Cristo Jesus. Aleluia! Que Deus abençoe a sua família. Mas eu quero concluir dizendo: lute pela sua família. Lute pela sua família. Eu quero crer que ficou muito bem claro que para lutar pela família nós precisamos de ajuda. Todos nós em algum momento iremos precisar de família. Ficou muito bem claro também que o inimigo festeja a derrota da nossa família. Ele se alegra com isso.
ele festeja. Não permita isso. Ficou bem claro que para lutar pela família é necessário que nós venhamos a enfrentar os problemas, o inimigo, aquilo que está acontecendo. Mas ficou muito bem claro que para lutar pela família nós precisamos recuperar tudo, todas as coisas, todos os detalhes. Eu quero deixar 3 palavras ao seu coração. Se você deseja lutar pela sua família, primeiro, é tempo de buscar a Deus. Se você deseja lutar pela sua família, busque a Deus. Busque a Deus por meio da leitura da palavra de Deus, por meio de orações, por meio de um aconselhamento de alguém experiente, mas busque a Deus para que Ele possa dar um norte, para que você possa lutar pela sua família. Uma segunda palavra que eu quero deixar ao seu coração é tempo de perdão. É tempo de perdão. Sabemos que palavras machucam o nosso coração, e qual família já não houve confrontos e dificuldades? Todos nós, palavras ásperas que machucaram, atitudes que deixaram o desrespeito ou o respeito longe. Observem vocês que para lutar pela família, o passo é perdão. Eu quero dizer que não é algo fácil, não é, nem para você, nem para mim, mas nós precisamos. Se você busca Deus, Deus vai capacitá-lo a dar o perdão, a ter um coração que perdoa as ofensas. O próprio Cristo nos perdoou naquela cruz diante das nossas ofensas e agora diz que Ele nos capacita por meio do Espírito Santo, do seu poder, a perdoar aquele que machucou o nosso coração. É tempo de perdão. Você deseja lutar pela sua família? Então a terceira palavra ao seu coração é tempo de lutar. Não desista da sua família, não aceite a destruição, não entenda que a família é o maior problema da humanidade, não concorde com isso, lute pela sua família, abra mão de alguns conceitos e algumas ideias em favor da sua família, lute pela sua família. Eu quero contar uma pequena história para você. Em uma das minhas visitas pastorais, encontrei uma família. Ao final da visita, fui orar com a família. Naquele momento, quando fui ler o texto bíblico, aquele senhor, o patriarca da casa, começou a chorar. Fiquei preocupado, achando que poderia ser algo que estava acontecendo com ele. E ele disse: "Não, pastor, pode ler, depois eu falo." Fiz a leitura, fiz a oração, e ele depois disse o seguinte: "Eu estava chorando, pastor, porque hoje, na sua visita, fazem 66 anos que estou casado com a minha esposa." Olha que coisa maravilhosa! Este senhor, 88 anos, esta senhora, 85 anos. Que a sua vida, que a sua família, que o seu casamento perdure até que a morte os separe. Lute pela sua família. Eu quero orar por você, aonde você está aí na sua casa, ou talvez em algum outro lugar. Se você estiver perto da sua família, eu quero que você chegue perto aí da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, da sua filha. Lembre-se que nós estamos num culto. Eu quero que você pegue nas mãos, para que juntos nós possamos orar, pedindo a bênção do nosso bom Deus. Deus, em nome de Jesus, abençoa a família que está nos ouvindo neste momento. Que o coração do marido, o coração da esposa, o coração dos filhos, daqueles que assim têm, possam, ó Deus, se inclinar e converter a Cristo Jesus. Que eles possam lutar uns pelos outros, ó Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos e te pedimos. Amém e amém. E agora, igreja,
que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações eternas repouse sobre cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua família.